Fala galera, tudo bem? Estamos começando aí mais um videozinho. E a ideia de hoje é a gente realmente bater um papo sobre finanças, né amor? E qual é o tema em si? O jeito certo de administrar as finanças do casal e as finanças do empreendimento, gente. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. Então, vocês vão conseguir sair daqui assim com uma ideia melhor do que vocês precisam fazer para que tudo fique da melhor forma possível. E existe sim um jeito certo? Será que existe? A gente vai explicar aqui para vocês. É isso aí. Bom, gente, primeiro a gente tem que entender que uma pessoa física e uma pessoa jurídica são pessoas completamente diferentes. E você não pode misturar você e suas dívidas com as dívidas da empresa. Ou botar a empresa para pagar algo. Se esse for realmente o objetivo da empresa, pagar o colégio dos filhos, pagar uma dívida, pagar um financiamento de um carro, pô, show de bola. Mas você não pode botar despesa de supermercado, poxa, despesa de farmácia, mas o que, amor, que dá para botar na conta da empresa? Ah, muitas das vezes, né, a gente coloca o plano de saúde que faz realmente pela empresa, mas, poxa, se isso entrar realmente do financeiro da empresa, pô, show de bola, ainda está na análise. Mas agora, muitas das vezes a gente vai fazer uma compra, aí ao invés de passar no nosso cartão pessoal, a gente vai lá e passa no da empresa. Bom, são essas as dificuldades, né, que a gente já começa quando tem principalmente um negócio em casal ou um comércio realmente familiar. Exatamente, gente, é muito importante, né, ter essa divisão, porque como você vai saber se a sua empresa está dando lucro realmente? Como você vai saber como estão as finanças da sua casa, se estão realmente em dia ou se você precisa aumentar o seu salário, que é retirado da empresa para poder suprir as suas necessidades? E se a empresa vai dar conta de pagar aquele salário que você precisa para estar pagando as contas de dentro de casa. Então, é muito importante, né, Carlos, essa questão de separar o CPF do CNPJ. Você falou um negócio bem importante, que assim, é a questão do prolabore, né? É você ter o seu salário, né, proveniente da empresa. E, poxa, quanto que você pagaria para uma pessoa fazer aquilo que você está fazendo? Quanto você pagaria realmente para um profissional contratado, talvez até com carteira assinada, ou um prestador de serviço, quanto você pagaria a ele para fazer exatamente o serviço que você faz? Esse valor você seleciona como prolabore e coloca lá realmente como despesa, né, da empresa, uma despesa até fixa. Para quem não sabe, gente, o Prolabore, ele nada mais é do que o salário fixo do sócio da empresa. Então, se o sócio ele está trabalhando ativamente no negócio, né, como um funcionário, exercendo alguma função ali dentro, que vai além, né, de estar só como sócio no papel e ter investido dinheiro, esse sócio também merece ganhar um salário fixo que é chamado de prolabore, que é o salário do sócio. Exatamente. E se a pessoa, né, se é um sócio que só fez um investimento financeiro, ele vai participar da divisão de lucro. Por isso que o prolabore ele tem que ser exatamente o valor que você pagaria uma pessoa por fora. Porque se um dia você quiser pagar uma pessoa por fora, você vai só para a repartição, né, dos lucros. Então, tem essa divisão de lucro entre os dois sócios que trabalham, só que o que trabalha ainda recebe esse salário, né, como se fosse realmente um profissional por fora. E, bom, com qual valor que a gente vai trabalhar a nossa gestão financeira pessoal? O valor que a gente recebe do Prolabore. Você não vai pegar todo o lucro da empresa e vai botar no seu bolso e vai falar, não, foi o ganho desse mês. Porque pode chegar no mês que vem, a empresa não ter lucro. E aí o que vai acontecer contigo? Sua renda vai cair pela metade? E até porque a empresa ela precisa ter Fluxo de caixa. um fluxo de caixa, né? E não só isso também, mas precisa ter um capital de emergência, né? Guardado ali para algum imprevisto, alguma compra que de repente ela precisa fazer que não foi planejada. Então você retira aquele capital de emergência. Mas se você está retirando sempre todo o lucro da empresa para poder sanar suas despesas pessoais, a empresa ela não vai ter autonomia. E aí
talvez em algum momento futuro, quando ela passe aperto, ela vai precisar que você injete dinheiro novamente, sendo que ela poderia andar com as próprias pernas. Exatamente. Muitas pessoas entendem a empresa, né, como algo, um bem, né? Na verdade, você tem que entender que uma empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. E ela tem que gerar dinheiro. E é isso aí. Ela tem que realmente imprimir dinheiro. Você vai botar trabalho e tem que sair dinheiro. Agora, você não pode botar trabalho e não sair nada, né? Senão começa a entrar em dificuldades financeiras. E é nesse momento que a gente tem que pegar e definir exatamente o prolabore. E, poxa, se a empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo, isso é dividido entre os sócios. Aí a pessoa vai falar, poxa, mas o prolabore é muito baixo, eu não gostaria de estar recebendo como funcionário e tudo mais. É claro que você pode aumentar esse prolabore, só que você tem que entender se sua empresa tem capacidade de realmente sustentar um salário desse que você quer. Até porque o objetivo da empresa é ter lucro e não ficar no 0 a 0 todo mês quando você está tirando todo o resto como se fosse um prolabore. Diante disso, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber se você acredita que existe sim um jeito certo de administrar as contas do casal e as contas da empresa, ou se na verdade de qualquer forma tá tudo certo, né? Bom, isso é uma ótima pergunta, gente, porque assim, você não tem um jeito certo, mas você tem um jeito perfeito. O que poderia ser o perfeito? E, gente, a gente conseguiu fazer isso. E foi algo super legal, tá? É até uma dificuldade que a gente encontra dentro dos negócios, né? Principalmente abertos em casal, onde o meio de subsistência da família vai vir da própria empresa. E aí foi o que a gente falou até no último vídeo. Foi questão de um planejamento para que a pessoa ela abra um negócio sem precisar retirar todo o lucro, todo o dinheiro da empresa naquele momento. E bom, a gente teve lá a abertura da Cross, onde a maior forma de pagamento nossa é na recorrência no cartão de crédito. Então, gente, é uma das formas mais difíceis, né? Mas também mais facilitadas para o cliente. E uma forma de realmente a gente conseguir pegar, aumentar a quantidade de clientes. É claro que com um risco até de inadimplência e um valor até recebido mais baixo. Mas a gente tem realmente uma recorrência, né? Mesmo tirando a inadimplência, o que gera um lucro legal. Mas vamos lá, recapitulando. A gente pegou e abriu a Cross. O pessoal ia lá, passava o cartão, a gente só ia receber em 30 dias. E muita gente gosta de antecipar o cartão. Ah, não, nesse mês está apertado, eu vou antecipar tudo aquilo que cair na maquininha. É claro que tem uma taxinha, mas aquele dinheiro caiu na empresa, a pessoa já tira naquele dia. E paga as despesas, tanto da empresa quanto as despesas de casa. Aí começa a bagunçar todo o negócio. Aí, poxa, preciso de retirar mais um valor que eu tenho que pagar o aluguel. Aí vai lá e faz a antecipação. Tanto a antecipação automática como também aquela que a gente programa, né, a pontual. E, poxa, começa a bagunçar. E isso é geralmente o que acontece. Então, todo o dinheiro que entra na empresa já sai no dia seguinte. Tanto para o sócio, né, tanto para os donos, como também para as despesas em si da empresa. E aí a empresa não tem um lastro, né, financeiro para que ela possa pegar e ter um caixa, ter um fluxo de caixa legal, então ter um valor dentro do caixa, e também não consegue criar um capital de emergência. E aí quando chega, por exemplo, num mês de aniversário, que precisa fazer uma comemoração, poxa, quando realmente vem uma dificuldade financeira, ou vem um período de uma baixa nas vendas, ou uma reforma que precisa fazer, a empresa não tem dinheiro nenhum. Um período sazonal, né? Exatamente. Que todo negócio tem. A maior parte dos negócios, né, são sazonais. E, poxa, geralmente chega no período do verão, então de outubro até fevereiro, né, onde entra ali o final e início de ano, a pessoa tem um boom de vendas, e aí todo mundo se sente rico, né? Pô, legal, tô com dinheiro no bolso. Quando já chega em abril, caraca, tô pobre, o que está acontecendo? Não está entrando dinheiro. E a empresa ela tem que ter capital para poder fazer promoções, para isentar. A gente está dando muito exemplo da Cross, que é o que a gente vivencia, mas outros negócios também são dessa forma. Às vezes você isenta uma matrícula, isenta realmente a primeira parcela em alguns produtos. Ou você deixa na continha para a pessoa pagar no mês que vem, que é algo que a gente não concorda, tá, gente? Tome muito cuidado com isso. Mas assim, vocês acabam tendo que ter um caixa para poder fazer esse tipo de ação.
Então, é uma ação que ela necessita de um caixa robusto, um caixa forte, além de um capital de emergência lá guardado para que, caso aconteça algum imprevisto, seja necessário utilizar. Mas vamos lá. Qual seria o ideal? Caso você venda no dinheiro, poxa, guarda aquele dinheirinho lá no caixa. Se sua principal fonte de renda for aquela que for realmente os recebimentos à vista, né, no dinheiro, no débito, guarda isso em caixa. Chega no final do mês, você vai analisar como é que foi aquele mês. No início, poxa, no primeiro, no segundo dia útil, você retira o seu prolabore. Você começa a pagar as dívidas da empresa, mas você teve todo aquele mês de caixa. Então, abriu a empresa, naquele mesmo mês você vai tirar dinheiro? Não. Não vai. No segundo mês você começa a tirar dinheiro. E tirar, nem já tirar talvez o seu prolabore em si. Poxa, tira um pouco menos. Quanto menos você tirar, melhor. Por isso que a gente orienta, quando a pessoa for abrir a empresa, que ela já tenha o seu próprio capital de emergência pessoal. Pessoal. Então, poxa, vocês vão querer abrir empresa sendo que o seu pessoal, poxa, você está com o nome negativado, você está cheio de dívidas, despesas, às vezes estão com as despesas mais altas do que os próprios recebimentos, aí quer abrir uma empresa para pagar essas dívidas. E não dá, porque a empresa no início, ela não vai trazer todo aquele retorno. Espera-se que sim, poxa, sucesso, né? Se conseguir, beleza. Mas às vezes não, às vezes demora, né? A gente tem um payback aí de um ano e meio em diversos negócios, né? O payback, pessoal, é o retorno daquele valor que você investiu inicialmente. Então, para abrir um negócio eu preciso de 20 mil. Então, em quanto tempo que a empresa vai me retornar esses 20 mil que eu investi? Esse é o valor, esse é o payback, né? Que é o tempo para que esse retorno aconteça. Isso, exatamente. E assim, não necessariamente você vai tirar, você vai pegar esse valor, você vai botar no bolso de novo. Talvez você possa estar pagando empréstimo e tudo mais. Mas as pessoas gostam de antecipar. Poxa, eu quero ter o dinheiro na mão, eu quero ver o dinheiro. E isso aconteceu com a gente no início. Eu botei tudo para antecipar. O que podia antecipar, eu queria ver o dinheiro ali na hora, para ter a certeza de que o nosso negócio estava dando certo. Mas a gente não retirou. E aí no mês seguinte eu já tirei a antecipação. Poxa, peraí, vamos começar do jeito certo. Vamos retirar só o valor necessário para pagar as nossas despesas. Poxa, vamos utilizar o nosso capital de emergência pessoal para a gente resolver as coisas dentro de casa. E a Cross, ela tem que começar a ir pagando as dívidas dela, entendeu? E os custos dela. E foi assim que a gente fez. Então a gente não trabalha com a questão da antecipação. Até porque a gente tem um mês, chega ali naquele mês, um exemplo, chegou agora no mês de maio. A gente vai recebendo, vai completando caixa. No início de mês de junho, eu venho e vou retirando desse caixa. Além de ter um valor de capital de emergência. Então, poxa, chegou naquele mês, eu não recebi o valor necessário, eu vou lá e tiro um pouquinho do capital de emergência. Eu tiro o valor do aluguel, eu tiro o valor da luz. Isso é bem interessante porque isso é totalmente saudável, não só para a empresa, mas também para as suas finanças em casa, em casal, né? Porque você tem a garantia de que você tem um capital de emergência para a empresa e um capital de emergência pessoal. Normalmente vocês não vão ter tanto no início, tantos meses de capital de emergência, mas você tendo um mês já é um alívio. Você não tem que ficar sempre sufocado pensando, eu preciso fazer esse dinheiro. Porque esse trabalho, quando você trabalha, né, dessa forma, no sufoco, não é saudável para você como pessoa. O estresse fica lá em cima. E aí pode dar conflito entre o casal. Exatamente. E, gente, isso é o perfeito. Assim, eu coloco como perfeito, porque é o perfeito num curto período de tempo. Você tem um mês de faturamento guardado dentro da empresa, de capital de emergência. Aquele mês você não retirar dinheiro, então seriam 2 meses, um de capital de emergência e outro de caixa. E só no terceiro mês, que é o mês que você gasta mesmo e ele vai estar circulando. Então você tem 2 meses ali, no caso 2 faturamentos, né, completos, mensais ali, que você vai ter para você estar trabalhando. Porque normalmente o pessoal costuma falar, né, para você ter 6 meses, 1 ano. Mas em que condições reais a gente vai conseguir realmente ter 6 meses, 1 ano? Então, esses 3 meses que o Carlos comentou, já dá para você segurar. Caso, né, venha acontecer uma outra pandemia aí,
e outros casos. Então, e um exemplo. Teve uma dívida, um problema de saúde. Eu sempre falava, poxa, eu andava de moto, cara, se eu quebrar a perna, a gente vai ter certas dificuldades, vamos ter que gastar com a contratação. Então, poxa, se mesmo nesse período eu precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, eu vou ter que, infelizmente, tirar da empresa. Até porque talvez até ultrapasse o nosso capital de emergência pessoal. Era essa sempre nossa preocupação. Poxa, a gente tinha o capital de emergência, a gente tinha um caixa, né, daquele mês, e teria um outro mês em recebíveis, que a gente poderia antecipar. Então, realmente, dava os três meses de faturamento. Então, caso fosse necessário, poxa, aconteceu algo extremamente absurdo, poxa, tem que se mudar, realmente teve um problema, a gente conseguiria ali 3 meses de faturamento na mão para pegar e trabalhar e depois começar a trabalhar como aquele comerciante já normal que recebe num dia e paga a despesa no outro. Já dentro de casa é onde a gente vai trabalhar da mesma forma. Então você tem que ter realmente um mês completo de salários, né? E até pode pensar até nos lucros, né, divididos. Você pegar e juntar tudo, deixa lá numa conta reservada. Pode até ser daqueles bancos digitais, que ficam rendendo ali 100% do CDI e tudo mais. E fica lá na caixinha escondida, capital de emergência. O outro mês, você pega e coloca para os sonhos. Deixa uma parte dividida para cada sonho. A Letícia fez muito bem isso, lá na caixinha do Nubank, e deu super certo. E o outro você vai trabalhando. E tudo isso você consegue criar dentro de 1 ano, de forma tranquila. Ou então, você começa nos seus primeiros 3 meses de negócio, não retirar, né, todo aquele valor que você acha, né, realmente justo ou até necessário de prolabore. Você realmente se segurar. Exatamente. Eu queria te fazer uma outra pergunta, né, para a gente poder continuar o bate-papo. O que você acha, quais dicas práticas você daria para um dono de uma pequena empresa, né, às vezes um autônomo que faz os próprios serviços, né, para que ele tenha uma qualidade ali no caixa da empresa dele? Vamos lá, amor. A primeira coisa é ele gastar menos do que ele recebe. Então, a gente conhece, né? Tem vários amigos aí, uma galera que é autônoma, até o pessoal que é advogado, né? Vamos botar aí um advogado e um técnico de refrigeração, por exemplo. Eles recebem ali cada serviço que eles vão fazendo. E às vezes Uma maquiadora. Uma maquiadora. Nail design. Isso aí. Então, o pessoal recebe ali no próprio dia, né? Já o advogado ainda demora um pouco para a ação cair, aquele mês alto, aquele mês baixo. Mas isso acontece também com o pessoal de refrigeração. Até com as maquiadoras. Tipo, chega num mês que não tem tantos eventos, sempre vai cair. Né? Agora chega final do ano, é a doideira, né? E, gente, para isso, o que a pessoa ela precisa ter? Ela precisa entender que ela não pode retirar todo o valor que ela recebe para ela. Isso não existe. Ela tem que pegar o quê? Olha, durante esses 6 últimos meses, eu faturei X. Eu faturei um exemplo. Faturei 10 mil durante esses 6 últimos meses. A média. Eu acho que costuma acontecer, né, das pessoas não terem nem a noção de quanto elas estão faturando em determinado período de tempo. Então, eu começaria com uma dica bem prática, né, para você que é autônomo e que empreende sozinho, ou às vezes é uma pequena empresa. Poxa, descrever exatamente o que você recebeu naquele dia, muito simples. Você não precisa ter uma planilha, algo muito elaborado se você não sabe fazer. Faça num caderninho mesmo e anota, ó, hoje o cliente tal me pagou pelo serviço tal, o valor tal. Dia, nome do cliente, né, e valor que ele pagou e qual o serviço que foi realizado. Então, com isso você já tem a descrição ali de como está as suas vendas, né, do seu serviço. Vamos fazer um exemplo? Eu faria com 10 mil, vamos fazer com R$1.000, para ficar até mais fácil da análise, né? Bom, se você faturou R$1.000 durante o mês, é claro que em determinadas proporções, né? Para cada trabalho e cada empresa. Você faturou R$1.000. Poxa, você não vai tirar os R$1.000 para você. Até porque, com que material você vai trabalhar no mês que vem? Como é que você vai pagar o aluguel ou... um exemplo, né? O pessoal que trabalha com a parte técnica tem a questão de manutenção até do próprio carro que utiliza para o serviço, ou o próprio material que tem que ter ali na mão. Então a gente tem essas diversas dificuldadezinhas, né? Dívidazinhas
que no final do mês dão algo alto, dão um valorzinho alto. Então, um exemplo, desses R$1.000, se você tira sempre esses 1.000, começa a tirar R$700, R$800 e vai se apertando ali todo mês. Depois, com o passar do tempo, você vai abaixando para 50%, para 30%, porque você vai começar a ver que a sua empresa vai começar a crescer e ela vai crescer em caixa. E se ela tiver caixa, ela tem a possibilidade de ampliar em investimentos como marketing digital, né? Você consegue pagar uma agência de marketing, até para crescer mais ainda. Então, ou pagar um funcionário para você aumentar o número de serviços que você faz, né? exatamente. Às vezes trazer, talvez não um funcionário pleno, né? Mas às vezes aquela pessoa que quer começar a carreira agora e precisa de uma oportunidade. E você pega e vai ensinando ela, né, realmente a reproduzir aquilo que você já faz. Isso acontece com muitas, com a galera que trabalha com a parte do corpo mesmo, né? A designer de sobrancelha, de unhas, a maquiadora, né, as cabeleireiras. Por quê? Elas estão vendendo realmente o serviço delas. Só que elas precisam pegar e repassar esse conhecimento para alguém e serem as gestoras do salão, onde elas têm um padrão de trabalho. Ah, mas é só eu que sei fazer, né? Acontece com muitas... a antiga manicure, né? Antes de vir essa ideia de nails design e tudo mais, que é só ela que faz. E, poxa, será que ela vai conseguir manter esse mesmo padrão até os 60 anos? Até vir a aposentadoria dela? Será que ela não poderia pegar e se programar para repassar esse conhecimento para alguém? E ela está gerindo e recebendo um percentual sobre isso? Então, muitas das pessoas não têm essa visão de crescimento que é necessário ter. Porque ela entende que o trabalho dela é um único e só ela vai fazer. Poxa, show de bola. Só que ela precisa aumentar o valor dela. Já que o trabalho dela é único, que ela aumente o valor a cada ano. Que ela corrija assim como é corrigido o índice de GPM, o IPCA. Ela começa a corrigir o valor. E tem aquela, sempre aquela manicure que está desde os anos 2000, desde lá do início, há 20 anos atrás, cobrando sempre aquele valorzinho baixinho, entendeu? E está na hora dela crescer. É importante a gente frisar também a questão das despesas pessoais, né? Se você não tem, olha só, uma coisa embola e vira uma bola de neve em cima da outra. Se você não tem um bom financeiro da empresa, ok, onde você tem o controle sobre aquilo que está saindo, aquilo que está entrando, você vai embolar com as suas despesas pessoais e você nem sabe planejar suas metas. Ah, então, olha, esse mês a empresa está faturando R$1.000, eu estou tirando 700, mas 700 para mim, como Prolabore, né, para as minhas despesas de casa não está dando certo. Então, quanto que eu preciso tirar para poder que as minhas despesas de casa fiquem sanadas, dê tudo certo? Bom, eu preciso tirar R$1.000. Então, você precisa ter a meta na empresa, não de 1.000, mas de um pouco mais de 1.000, às vezes 1.500, para que 500 fiquem no caixa da empresa e R$1.000 sejam tirados como Prolabore seu. Vamos voltar a esse exemplo aí da questão da profissional realmente que trabalha ali com o corpo, né? Com esses cuidados pessoais. Poxa, às vezes ela consegue sim fazer um story, fazer um reels enquanto ela está fazendo a unha, ela consegue fazer a própria unha e atender novas clientes. Só que para ela crescer, ela vai ter esse tempo? Poxa, será que a mão de obra dela não está mais cara do que alguém que vai fazer esse serviço? Né? Essa questão de fazer essa filmagem, poxa, de estar fazendo atendimento ali no WhatsApp. Será que ela, estressada, né, ali fazendo a unha, ela vai conseguir atender muito bem a outra cliente? Será que ela não vai deixar a outra cliente 10, 15, 30 minutos, um dia, 2 dias esperando? Então, poxa, vale muito a pena para ela fazer o quê? Aumenta o valor da hora dela. Então, ela vai realmente aumentar o valor dela, até para ela estar peneirando alguns clientes, até para reduzir, talvez, a quantidade de clientes, mas o volume, mas aumentando o ticket médio. E aí, nesse momento, ela vai e contrata um atendente para que esteja lá com ela, com o WhatsApp na mão. Talvez esse atendente vai até fazer alguns serviços básicos ali dentro, vai fazer a limpeza até do salão, entendeu? Vai gravar os reels. E o que ela precisa ter? Um celular, um Samsung, um iPhone na mão.
entendeu? Até que com o Samsung não vai ter uma qualidade tão boa, mas ela vai conseguir estar fazendo. E o importante é ela estar fazendo esse material e estar atendendo as pessoas com um certo padrão. E aí é onde entra realmente a questão do padrão de atendimento, que é o necessário para que a empresa possa crescer. O que você acha sobre as finanças do casal dentro de casa? Você acha que tem que ser bem parecido com o modelo que é implantado dentro da empresa? Tem algumas diferenças? Acho que a gente criou, foram 5 caixinhas, né? A gente tem certas diferenças, mas assim, você pode tirar em 5 caixinhas. Às vezes até 6, se você tiver uma visão de um sonho diferenciado. Mas 5 eu acredito que seja uma quantidade legal. Onde para as despesas fixas da casa, né, você vai tirar ali os 50%, então vai juntar, tá? Muitas pessoas deixam separado, tá, gente? A gente não concorda com isso, não. A gente junta todas as contas, Letícia ganhou, poxa, a gente gasta uma parte na minha, uma parte na dela, mas o dinheiro é todo do casal. Isso aí é bem importante frisar, gente, porque muitos casais, eles estão vivendo reinos divididos. Um reino dividido não prospera. Então, pessoal, é importante juntar tudo na mesma conta. Pode até ter em contas separadas, mas todos entenderem que é tudo de todos, né? Para que o reino cresça e prospere. Muitas pessoas não entendem, mas eu vi uma vez um post muito legal, que ele fala o seguinte: pessoas diferentes, cada uma ganha 3.500, 4.000 reais ali todo mês. Poxa, às vezes elas têm que pagar um aluguel, cada uma da sua própria casa, tem que pagar as dívidas de luz, de água, né, internet. Agora, quando elas se juntam, cara, elas estão ganhando 8.000 reais, durante um ano elas recebem 100.000 reais, as despesas não dobram, né? Mesmo somando o que eles tinham dentro da casa de um, dentro da casa do outro, não vai dobrar, talvez vai ficar 1,5 ali no máximo, estourando. E, poxa, esse casal junto fatura 100.000 por ano. Então, muitas pessoas ficam naquela dúvida se vão casar, se não vão. Poxa, vai aumentar as despesas? Não, cara. As despesas, às vezes, ficam até as mesmas. Porque a geladeira vai ficar ligada da mesma forma, o ventilador que vocês vão, ou o ar-condicionado que vocês vão usar de noite, vai estar ligado da mesma forma, só que vocês vão estar vivendo em casal. Com certeza. E aí o casal, as pessoas individuais, não têm uma renda legal e não conseguem ter um estilo de vida legal. Mas o casal junto consegue ter uma renda show de bola e ter realmente uma qualidade de vida maior. Mas vamos lá, faria 5 caixinhas. Uma caixinha, que seria a maior caixinha, seria das despesas da casa. Tá? Essas despesas compreendem tanto as contas, né, como também os cartões. Seria 50%. Então, vamos lá, de um casal que ganha aí, vamos botar aí 10.000 reais, 5.000 seria para pagar todas essas despesas. A gente, né, nós somos evangélicos, né, e nós entendemos, nós somos que 10% daquilo que a gente realmente fatura é do Senhor. E agora a gente poderia trabalhar com uma segunda coisa, que é algo muito importante que a gente já retira no início do mês. Então, os 50% a gente já vai tirar ali até o dia 10, né, já para pagar as despesas. O dízimo também a gente tira logo no início, tá? O ideal é que fosse a primeira coisa, tá? Logo depois, a gente tem o capital de emergência da casa. E muitas pessoas não fazem essa conta. E, gente, sobrou aqui ainda 40%, tá? E 20% a gente vai jogar como capital de emergência. Realmente tem que existir, isso é necessário. Porque dentro da casa sempre acontecem imprevistos, né? Às vezes, alguém está com dor de dente, então tem que ir no dentista. Então é um imprevisto que não é todo mês que você tem aquela despesa fixa, mas que vai acontecer. O carro quebrou, poxa, é 2.000 reais a manutenção do carro, ou é 1.500 reais que seja. Não estava programada essa despesa para esse mês. Então é outra coisa. Material do colégio das crianças. Isso daí, todo início de ano você já tem que se programar, né? Mas pode sair desse capital de emergência. Isso aí, quando extrapola a próxima caixinha que a gente vai falar, que é realmente um valor que você vai deixar para despesas futuras. Ele não está para emergência na hora, porque emergência é algo completamente diferente. Ele está para um valor que você vai necessitar e você sabe que futuramente você possa precisar.
é onde entra essa questão do material escolar, a questão de ter necessidade de estar comprando uma roupa diferente, ou um exemplo, né, que está acontecendo muito, que é virar padrinho de casamento. Você virou padrinho de casamento, tem aquela facada no vestido, então tem a facada do vestido da Letícia, tem a roupa que eu tenho que comprar, entendeu? Às vezes o casal tem filhos, e esses filhos são chamados para ser cavaleirinho, para ser daminha, e aí entra no capital surpresa. A gente pode botar realmente como capital surpresa, entendeu? Onde realmente você tem que ter um valor ali para eventualidades. Tá? E seria 10% para isso. E, gente, isso tudo vocês conseguem distribuir em caixinhas dentro do Nubank, né? Que eu acho que fica uma conta bem legal, mas assim, nas próprias contas em bancos físicos vocês conseguem fazer. E o último... O último é o melhor. O último é o melhor. Gente, o último é para torrar. Entendeu? É a conta da diversão. É a conta da besteira, da pizza no final de semana, Vamos fazer viagem. um passeio, vamos viajar esse mês, vamos ir ali no centro do Rio de Janeiro dar uma voltinha. Isso aí, isso aí. E um exemplo, você tanto ganhando 10 mil reais, você tirar 1.000 para você gastar com essas besteiras, com passeios, ainda mais se tiver criança, vai gastar bastante mesmo, então pode chegar próximo disso. Até para quem ganha 2 mil reais, para quem ganha 1.000 reais, tira 100 reais para comer besteira. Poxa, por que não, né? Exatamente. E se vocês dividirem dessa forma, poxa, as minhas despesas dentro de casa estão mais altas, que você ganhe mais. Exatamente. Eu estou tendo que tirar, eu não estou conseguindo ter esse passeio, eu não estou conseguindo ter um capital surpresa, eu não estou conseguindo ter um capital de emergência. Cara, que você ganhe mais. Ou então que você reduza as suas despesas. Porque às vezes dentro dessas despesas fixas, a gente tem ali a questão das compras, né, do mês. E, poxa, você pode pegar uma marca inferior no valor mais baixo. Você pode reduzir, às vezes, o consumo de carne. Às vezes a pessoa gosta de fazer churrasco todo final de semana. Churrasco todo final de semana foge desses 50% aqui. Entra dentro da diversão. Exatamente. Ou às vezes, né, o que acontece é o casal dar uma enxugada nessa conta de diversão em algumas coisas que são gastas com esses 50% das contas fixas para poder ter um ganho futuro de um sonho. Então, poxa, a gente tem o sonho de comprar um carro, ou a gente tem o sonho de fazer uma viagem para o exterior, ou tem que pagar os 15 anos da nossa filha. Então, a gente vai combinar que durante certo período, essas contas elas vão ser enxugadas ao máximo e a gente vai ter que sacrificar na conta da diversão, vamos ter que sacrificar na qualidade da alimentação, do dia a dia, para poder conquistar esse sonho. Exatamente. Isso a gente vai colocando sempre em ordem de prioridade, tá, gente? Então, assim, a gente vai ter as nossas despesas fixas, as nossas despesas dentro de casa, a gente vai ter a questão do dízimo, né? A gente tem o capital de emergência. Poxa, antes de você pegar e querer gastar o dinheiro, torrar ou comer o próprio dinheiro, que é o que acontece, né, com a maioria do pessoal, de realmente lanchar e comer o dinheiro todo, poxa, que você guarde para uma eventual emergência. Como eu já falei, andando de moto, a gente sempre tinha preocupação de cair e quebrar a perna. E, cair e quebrar a perna, cara, é um gasto absurdo. Então, realmente, isso é interessante de você ter. E é mais necessário do que um valor para eventualidades, né, para talvez passeios, essas viagens, e até para o lazer em si. Então, que a gente tenha isso como ordem de prioridade, realmente. E caso seja necessário, você tirou suas prioridades, você vem cada vez puxando dinheiro dos últimos. E chegou no último momento, não sobrou dinheiro para o lazer? Gente, não sobrou, são sacrifícios que a gente está fazendo para a nossa vida. E isso acontece, né? Principalmente no período que a gente está abrindo a empresa. Exatamente. É onde entram as brigas, onde entram todas as dificuldades do casal, mas vocês precisam... o que a gente passa para vocês aqui, já que vocês estão empreendendo em casal, os sacrifícios são para ambos os dois. Para toda a família, até para os filhos. Às vezes o filho não vai ter a mochila nova no início do ano, ou a filha não vai ter aquele estojo bonitinho, aqueles lápis da Faber-Castell de 90 e poucos lápis dentro de um kit, mas vai juntar o estojo do ano passado. Entendeu? E são sacrifícios que a família toda pode fazer, e às vezes se apertar ainda 1, 2, às vezes 3 meses, para deixar o negócio respirar, para aí começar a realmente
né, viver dependendo daquilo. E é importante até explicar para a criança, né, a necessidade e o que está acontecendo, para que ela entenda que aquilo não vai ser algo contínuo na vida, mas que é um sacrifício, porque a gente não tem as coisas sempre no nosso tempo, mas quando a gente sacrifica um pouquinho agora, logo após a gente vai conseguir talvez algo até melhor. Então tem que ter essa conversa para que a criança entenda também a importância, né, de todos na família estarem unidos no mesmo objetivo. Exatamente. E bom, gente, dentro desse capital de emergência, né, e o capital surpresa, poxa, é interessante que você entenda que talvez sua empresa precise de uma aplicação de dinheiro dos sócios. E de onde que vai ser retirado isso? Capital surpresa. Desse valor que está guardado. Então, tanto você pode retirar da empresa caso você precise, ou a empresa pode retirar de você também. É claro que em devidas proporções, mas às vezes é necessário a gente estar injetando dinheiro na empresa. Às vezes está cobrindo ali um mês, né, que foi um mês difícil, e tirar do nosso próprio para a empresa. Por isso que os dois têm que ter esse capital de emergência legal e até a pessoa, né, em si tem que ter esse capital surpresa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha realmente ajudado vocês. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, que é muito importante pra gente saber se a gente realmente está no caminho certo. Envie para aquele seu amigo, aquela sua amiga que precisa de uma direção, que tem uma empresa, mas não sabe como administrar as contas de casa, dar conta, né, das contas da empresa, que mistura tudo e precisa ter uma organização maior. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a gente vai amar conhecer a sua história, saber como esse vídeo te ajudou. E acompanhe a gente nas redes sociais também. O nosso Instagram é @sociedade.a.2 e vai ser um prazer conhecer vocês lá também. Tá bom, gente? É isso e tchau, tchau. Tchau, tchau.